Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Bíblia em Podcast. Este episódio é um patrocínio da Óticas Mirage, uma nova visão ótica aqui da cidade de Ijuí, que está localizado na rua 15 de novembro, número 600, sala A, bem em frente à agência do Banco do Brasil. Esse programa está sendo gravado aqui nos estúdios da Ijuí Play, que você pode estar assistindo pela Deflex Telecom aqui na região de Ijuí e para os moradores das regiões das Missões, Skynet, e também mais de 80 municípios da nossa região, além de outros provedores a nível nacional. Ijuí Play. O episódio de hoje é um episódio muito especial, pois estaremos entrevistando aqui Misael Moraes, que tem um testemunho muito interessante, um testemunho maravilhoso para nos relatar e, com certeza, sim, trazer edificação para a nossa fé e inspiração e contribuir com a nossa fé através do testemunho de vida e trajetória do Misael. É uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Logo, logo eu vou estar apresentando ele de maneira formal, então ele estará também se apresentando. Seja muito bem-vindo, Misael. Obrigado. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando com vocês, né, desse momento bem especial para mim. Já tinha um bom tempo, né, que nós estávamos planejando poder conversar um pouquinho. Não se ajeitava as agendas, né? Mas que bom que hoje podemos estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E vamos estar aqui, então, falando um pouco sobre a vida, trajetória e testemunho pessoal do nosso convidado, o Misael Moraes. Com que idade você está hoje, Misael? Se você está casado, constituiu família e tal, onde você está morando, você não é natural de Sarandi, né? Então, conta para nós um pouco sobre isso. Sim. Eu estou hoje, sim, atualmente residindo em Sarandi. Aliás, uma cidade linda e maravilhosa, muito acolhedora, né? E, como você mesmo falou, eu não sou natural daqui de Sarandi, sou natural de Ijuí, né? Sou também um ijuiense e uma cidade também onde nascemos, né? E temos grande parte da nossa família aí em Sarandi, ou então em Ijuí, e hoje residindo atualmente em Sarandi. Sou casado, sim, tenho 41 anos, muito bem casado, por sinal, né? Minha esposa, minha princesa lá em casa, a Ana, e tenho 3 filhos, a Thalita, o Levi e a Joana. Então, e desses filhos tem uma particularidade bem grande e aí daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Mas, então, sou casado, minha querida esposa Ana e os meus 3 filhos que Deus tem me dado, né? Hoje tenho 41 anos. Muito bem. Misael, você congrega em que igreja aí em Sarandi? Sim, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, como nós carinhosamente chamamos aqui a de Sarandi, uma família para pertencer. E desde o meu nascimento, né, meu pai hoje é pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus, em uma abençoada cidade, e desde o meu nascimento, então, eu faço parte dessa igreja, desse povo abençoado, né? E, graças a Deus, congregamos aqui em Sarandi. Meu pastor-presidente é o pastor Acácio Frick, uma pessoa querida também, um pastor que ama, né, as suas ovelhas, e é uma alegria também poder, junto com toda a igreja de Sarandi, ser pastoreado, né, pelo pastor Leandro e pelo pastor Acácio, que é o nosso pastor-presidente. Pastor Leandro também é o meu pastor do setor aonde eu congrego, e suas respectivas famílias, né? Então, é uma alegria nós poder fazer parte do povo de Deus assembleano aqui de Sarandi. Muito bem. Misael, na igreja onde você congrega,
você serve a Deus aí e exerce alguma função, ocupa algum cargo? Qual o trabalho que você desenvolve aí na AD Sarandi? Sim, graças a Deus a gente, desde muito novo, né, como eu disse anteriormente, desde criança a gente trabalha na igreja, o pai já era obreiro, né, desde sempre. Quando eu nasci, meu pai era presbítero, e eu acho que eu já vou aproveitar para falar sobre o nome dele também. Meu pai, Claro. certamente, muitos conhecem, né? Meu pai é pastor Valdir Moraes, minha mãe é a irmã Cleni Moraes. Então, pessoas queridas, e nos ensinaram, né, a trabalhar para Jesus desde muito novo. Então, a gente trabalha desde sempre. Esse ano nós estamos com a coordenação, né, e como conselheiro da Uma Desa, que é um departamento de jovens. Por muito tempo eu fui líder de jovens, né, também líder de departamento da diaconia aqui da nossa cidade. Então, trabalhamos também no departamento infantil, na EBKID. Então, já trabalhamos em inúmeros departamentos da igreja. Hoje estamos como coordenadores e como conselheiros, né, da Uma Desa, porque Deus dirigiu o nosso pastor, nos dirigiu a nós estarmos formando novos líderes. Então, estamos aí como coordenadores e conselheiros para que novos líderes possam ir se engajando nesse trabalho, né? E é sempre uma alegria poder trabalhar no reino de Deus e servir a igreja onde nós estamos congregando. Muito bem, você já falou sobre os teus pais, o pastor Valdir Moraes e a pastora Cleni Moraes, conhecidos aqui na região, no estado. Gostaria que você falasse um pouco sobre os seus irmãos. Você tem irmãos, né? Não é filho único, tem outros irmãos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles também. Com certeza, estava esperando esse momento para mim poder falar sobre meus manos. Sim, nós somos em 4 irmãos, sendo a Patrícia a mais velha, aí vem o irmão Misael, né? Sim. E o Jonatas e o Gunnar. Então somos em 4. Eu sou o segundo filho, né, do pastor Valdir, da pastora Cleni, e tenho uma alegria muito grande porque a gente tem uma amizade muito grande, um amor, uma união, né, uma comunhão muito grande com os meus irmãos, e eu costumo chamar eles de meus maninhos, né? E a gente tem uma proximidade muito grande, um amor, um laço muito forte, né? E graças a Deus por isso, a gente vê tantas famílias aí com dificuldades de relacionamentos, né? E eu agradeço a Deus, eu sei que isso não é mérito nosso, é a misericórdia de Deus, e eu tenho um amor muito grande por todos eles, pela Patrícia, pelo Jonatas e pelo caçula, né, que é o Gunnar, que também é o maninho mais novo aí. Muito bem. É uma referência, né? A família do pastor Valdir e da pastora Cleni é uma referência para nós, uma família que serve a Deus desde sempre, uma vida toda dedicada a Deus, ao reino de Deus, conduzindo o pastor Valdir e a pastora Cleni sempre com sabedoria, conduzindo seus filhos no caminho do Senhor, e hoje todos estão casados, têm as suas respectivas famílias e continuam servindo a Deus e nos caminhos do Senhor. Isso, para os pais, eu acho que é a satisfação do dever cumprido, né? Eu acredito que o grande sentimento dos pais quando olha para a família dele é a satisfação do dever cumprido, acredito eu, né? É verdade. Muito bem. Exatamente isso. Misael, o que significa, que é uma pergunta que eu coloquei a respeito sobre a família que tu falou, o que significa família para você? Você pode sintetizar isso ou transformar isso em palavras? Sim. Família tem, para mim, um peso muito, muito importante. Uma, pelo fato que a família já é, né, o porto seguro de todos, né, que fazem parte de uma família. Mas eu quero dizer que, muito especialmente, quando tu passa por alguma dificuldade, né, que é o que eu vou relatar daqui a pouquinho,
Então, para mim, família é sinônimo de proteção, é sinônimo de cuidado, de amor, de aprendizado, enfim, é um porto seguro, porque, como eu disse, muitas famílias estão com dificuldades, com dificuldades de relacionamento, famílias desestruturadas, desestabilizadas, e é onde o nosso adversário, né, espiritual, ele investiu muito em destruir famílias, porque é a base da sociedade. Então, para mim, a família é um sinônimo de proteção, de cuidado, de afeto, né, onde as pessoas estreitam os relacionamentos, aprendem muita coisa, e com toda certeza a minha família, o berço de onde eu vim, é o que me mantém hoje ainda em pé, me ensinou a fé que eu tenho, me ensinou os valores que eu tenho. Então, isso eu devo muito à minha família, né? E com certeza a misericórdia de Deus foi muito grande para comigo. Me deu um pai abençoado, uma mãe abençoada, irmãos maravilhosos. Então, para mim, família, para resumir em um termo, é um porto seguro. Muito bem, muito boa essa colocação, né? Muito interessante. Que oxalá que todas as famílias possam ser assim, né? Ou todas as pessoas possam ter na família esse porto seguro, né? Mas se por alguma razão ou por algum destino, vamos usar essa expressão, alguém que porventura não tenha tido uma base familiar sólida, né? Ou tenha desenvolvido a sua vida e tenha vindo de uma família desestruturada ou sem uma família presente, sem a presença paterna ou materna, enfim, em Deus, né? Todo aquele que se aproxima de Deus, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Em Deus ele pode encontrar essa família na fé, ser acolhido, ser amado e encontrar um significado para a sua vida, né? Porque, como você bem falou, no contexto em que vivemos, né, nem todos têm o privilégio de vir de uma família estruturada. Quando falo de estruturação, eu falo de uma estruturação espiritual, emocional, né? Não só questão financeira, mas de uma base que possa te dar condições de você desenvolver a tua vida e principalmente ser competitivo no mercado de trabalho que hoje é cada vez mais desafiador, né? E que faz toda a diferença a estrutura familiar para que uma pessoa possa desenvolver a sua vida hoje na sociedade hoje, né? Nos desafios de hoje, né? Com certeza. É verdade. E essa questão familiar, né? Eu me referi à minha base familiar, mas o quanto é importante uma esposa, o quanto é importante os filhos, porque um homem sem uma família, ele não é nada. Tudo que tu faz ou que tu produz é pela tua família, né? E se você não tiver um objetivo tão maravilhoso e grande como é a família, tu se perde em algum momento, tu troca os pés pelas mãos e se perde. Se perde. O homem não é ninguém sem uma família. Então, a família é algo que foi Deus que criou, né? Foi Deus que estabeleceu a família. Então, eu sou muito feliz também, além da minha família, das minhas bases, né? Os A meus família de origem, genitores, isso, a minha família que Deus me deu o privilégio de constituir, que é minha esposa, meus filhos, é o que, sem dúvida, me mantém num foco, né? E servindo a Deus com alegria e podendo também procurar ser exemplo para meus filhos e para minha descendência. muito bem. Falando a respeito de família, vamos finalizar essa parte de que você fala de hoje, né? Sim. E gostaríamos de saber sobre como foi a tua infância, se as lembranças que você tem, as lembranças marcantes que você tem da tua infância, como foi e onde foi? Sim. Bom, a minha infância foi em uma cidadezinha muito próxima aí de Juí, a cidade de Augusto Pestana. É um lugar onde a gente
se criou, né? A gente tem muitos amigos e aprendemos a amar também essa cidade. E ali, pela misericórdia de Deus, hoje ainda cultivamos uma amizade com muitas famílias, com muitas pessoas, e tivemos uma infância ainda do formato antigo, né? E a gente produzia os nossos brinquedos, a gente tinha a liberdade de correr na rua, jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde, brincar de brincadeiras que hoje tu não vê mais, né? Então a gente teve uma infância ainda dos moldes antigos, né? E quando eu conto ainda hoje para os meus filhos, eles dizem, pá, como eu queria ter tido a tua infância. Então, para ver como a gente era feliz, né? E talvez, né, achava que tinha falta de alguma coisa, mas realmente, olhando para trás hoje, minha infância foi uma bênção, foi uma alegria ter compartilhado da minha infância com os amigos que fizemos lá, onde estudamos, né? Então, eu tive uma infância muito abençoada, muito feliz, muito alegre, nos divertimos muito. Era ainda naquele tempo que a gente fugia da mãe para ir para o rio, tomar banho, né? Ia para fazer as pescarias, fazer as brincadeiras na lavoura, no potreiro, como a gente chamava, né? Então, muitas recordações boas da infância. E como você falou, como é importante a gente ter uma infância, porque ela também nos norteia para a nossa vida adulta. Na produção dos meus brinquedos, na criatividade, fazendo as nossas brincadeiras, eu vejo como isso hoje influencia na minha profissão, no meu desempenho diário, né? Então, quanto é importante todas as etapas da vida da gente. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela infância maravilhosa que Ele me deu e me proporcionou, né? Eu ter experiências e vivências que eu tive que hoje me tornam, né, o homem que eu sou. Qual o trabalho, Misael? Qual o trabalho que você exerce hoje na vida secular, como a gente costuma dizer? Qual a tua profissão? Qual o mercado de trabalho que você atua? Sim, eu hoje atuo como especialista no ramo mobiliário, né? Sou supervisor de uma grande empresa, de uma grande loja de móveis projetados, né? Móveis planejados. E meu trabalho hoje é em torno nesse ramo, né? Que é um ramo muito amplo e abrange muitas cidades do Brasil. A gente atende no Brasil todo, né? E a empresa onde eu trabalho aqui tem lojas nos Estados Unidos, enfim. Então é uma grande empresa e Deus me deu o privilégio de poder estar aqui. Inclusive eu estou aqui dentro da empresa onde eu trabalho, né? Com autorização dos meus chefes, né? Eu quis fazer essa gravação com vocês, né? Essa entrevista aqui. E então, trabalho hoje como especialista no ramo mobiliário, uma profissão aí que Deus me abençoou, e nós estamos já há mais de 20 anos trabalhando nesse ramo. Muito bem. Misael, vamos falar, nós começamos falando sobre a tua infância, você relatou um pouco, né, como foi em Augusto Pestana, mas também em Augusto Pestana aconteceu muitas coisas na tua infância e situações marcantes. Você sofreu um acidente também, né? Se é que podemos usar essa expressão, né? Um acidente, não sei se é assim que você qualifica ou denomina a situação que você sofreu ainda na infância. Você não lembra exatamente que idade você tinha. Conte-nos um pouco sobre como foi. A gente ouviu muito falar pelos outros, né? Principalmente teus pais, que sempre contaram, né, e relataram esse ocorrido tão marcante naquela época, mas eu particularmente nunca ouvi, e eu acredito que muitas pessoas que já ouviram, poucos ouviram falar algum relato de você mesmo, né? Não ouvimos você mesmo relatando o acontecido. Sim. Em alguns momentos, eu já testemunhei nas igrejas, né? Sim, Onde as pessoas nos conhecem e em alguns momentos já
testemunhei para pessoas também particularmente, mas assim, usando os meios de comunicação realmente é a primeira vez. Primeira vez. Então, realmente, como você falou, foi um acidente de grande porte, né, para mim poder, assim, ser mais preciso. Eu tinha 12 anos de idade e nós éramos, como sempre, muito atuantes, né, na igreja, e eu estava juntamente com o pastor Valdir, a pastora Cleni, meus pais, né, fazendo visitas a pessoas que estavam afastadas da igreja, que estavam com dificuldades, né, na vida espiritual, e a gente tinha saído logo cedo já para fazer esse evangelismo, para fazer essas visitas. E um determinado momento do dia, nós chegamos em uma determinada casa e o menino da casa que nós estávamos visitando me convidou para nós estarmos em um quarto, né, da sua residência. E aí ele passou a me mostrar, ele tinha também 12 anos de idade, né, assim como eu, 12 anos, e ele passou a me mostrar como se fosse uma coleção de armas ali da família, né? E aí, num determinado momento que eu estava ali olhando aquelas armas que ele estava me mostrando, tinha uma espingarda. E essa espingarda estava carregada, né? Estava engatilhada. E aí ele pegou aquela arma, sendo uma criança, né? Pegou aquela arma e apontou para mim assim, como num tom de brincadeira, né? Vou te dar um susto. E realmente me deu um susto bem grande, porque a arma disparou e ela pegou aqui na região do pescoço, né? Bem no meio do pescoço aqui. E como eu estava assentado no chão e ele estava em pé, esse tiro desceu assim nessa posição, de cima para baixo, e atingiu praticamente todos os órgãos do meu corpo, tirando o coração, né? E foi o que Deus protegeu, porque certamente eu perderia a vida no mesmo instante. E então, esse grave acidente aconteceu nesse momento. Fui acometido por esse disparo de uma arma calibre 28, uma espingarda calibre 28. E esse foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi um grave acidente que marcou a minha infância, marcou a minha vida até hoje. Então, certamente eu vou levar para o resto da minha vida experiências que eu obtive através desse incidente, desse acidente que aconteceu comigo. Pois é, foi um acidente terrível, como sempre é, né? Um Sim, acidente com arma de fogo e ainda envolvendo crianças, né? O grande perigo que isso representa, né? Misael, o que mais marcou em todo esse fato? Você sofreu esse acidente, até pelo que a gente ficou sabendo e acompanhando, vocês iniciou-se ali uma corrida para salvar a tua vida, né, dos teus pais que estavam ali e se depararam com aquele incidente, então inicia-se ali uma corrida contra o tempo, vamos dizer assim, ou uma corrida para salvar a tua vida, né? O que tu lembra, né? Porque, como eu já disse, a gente sempre escutou na ótica dos teus pais que estavam, que era a ótica do ponto de vista deles, né? Passando por aquela situação, mas eu, particularmente, muito pouco ouvi da ótica de quem estava sofrendo, a vítima da situação, né? Que era você, no caso. sim, certo. Como era uma localidade um pouco afastada da cidade, né? E para quem conhece Augusto Pestana, é uma cidade muito pequena. Até hoje Sim. ainda é uma cidade bem pequena. Uma cidade interiorana, né? Isso, uma cidade interiorana e com hospital, naquela época, já com Sim. dificuldade, né, de atendimento, né? Hoje, com certeza, já tem uma evolução maior, mas ainda continua sendo uma cidade pequena. Então, a localidade onde nós estávamos fazendo essa visita era um pouco afastada da cidade. E para piorar, né, a situação, naquela época nós não tínhamos carro, né? Não tínhamos automóvel. E isso há 29 anos atrás, né? Então já faz um bom tempo. E o pai não tinha carro, e também aproveitando o gancho, né? Hoje, graças a Deus,
Deus tem abençoado, ele tem um veículo, Uhum. né? Mas por muito tempo ele fez a obra de Deus a pé, caminhando, né? Quando era 7, 8, 10 quilômetros, ele ia a pé, quando era mais longe, ele ia de bicicleta. Então, como Deus é justo, né? E abençoa as pessoas, hoje ele pode andar com um carrinho um pouco melhor, mas com certeza é Deus honrando e abençoando a vida dele, da mãe, né? Então, isso eu gosto de enfatizar porque Deus é maravilhoso, né? Então, nesse momento, nós não tínhamos carro, no tempo do meu acidente. E olha só como as coisas são. Havia uma festa na comunidade lá onde nós estávamos. E tinha, vamos dizer, dezenas de carros. A minha mãe, quando isso aconteceu, o acidente, o meu pai viu aquela fumaça, que deu aquele estouro, né? E saiu aquela fumaça preta pela janela, que foi a pólvora, né? A fumaça do tiro. E eu me levantei e tentei correr para fora. Quando eu estava me dirigindo para a porta, para sair fora, o meu pai me pegou, né? Porque ele viu o estouro e já correram para ver o que estava acontecendo. Quando ele me viu naquela forma, eu pude ver nos olhos do meu pai o desespero, a preocupação. Imagina você, teu filho, sendo atingido. Ele, no momento, ele achou que tinha sido uma descarga elétrica, né? Não se identificou na hora que era um disparo de arma de fogo. E ele me pegou no colo, me levou para fora, e vale lembrar que eu, em momento algum eu desmaiei. Em momento algum eu fiquei desacordado, eu fiquei lúcido o tempo todo. E como você disse, começou uma corrida contra o tempo. Nós não tínhamos carro, as pessoas em que nós estávamos visitando também não tinham. E aí, como tinha dezenas de carros na rua, a minha mãe se dirigiu para um dos carros, porque já era pesado, já era grandinha, né? Ela estava comigo nos braços, e se posicionou próximo de um carro. E com aquelas dezenas de pessoas que tinha na vizinhança, o meu pai saiu desesperado correndo atrás de alguém para nos levar para o hospital, pois ele foi conversar exatamente com o proprietário do carro que a mãe estava posicionada próximo. Então, já vemos Deus fazendo um milagre atrás do outro, né, na minha vida. E aí, aquela pessoa que eu não consigo lembrar hoje quem era, eu lembro que era uma Belina, se eu não estou enganado, né, um carro antigo, nos levou para o hospital. Chegando lá no hospital, como eu disse, um hospital de pouco alcance, né, na questão da medicina. O médico, eu lembro que me colocaram em cima de uma maca, me colocaram dentro do hospital, e o médico disse assim: olha, seu Valdir, eu não sei como é que esse menino está vivo ainda, eu não sei como é que ele ainda está respirando, está vivo. Eu não tenho o que fazer com ele aqui. Se o senhor quiser levar ele para Ijuí, que é um lugar de melhor recurso, o senhor pode fazer isso, mas eu imagino que ele vai morrer na estrada. Não aguenta o tanto que foi, né, a gravidade desse acidente. Eu imagino que ele não chega vivo na cidade de Juí. E o meu pai, então, saíram desesperadamente procurando a ambulância para que me levasse, então, para a cidade de Juí. E lá chegando, a situação não mudou muito, porque o médico disse: olha, como ele está vivo, nós vamos fazer alguma coisa, vamos abrir ele, tentar limpar, tirar essa pólvora, tirar porque até a bucha do cartucho, quem conhece um cartucho de espingarda, sabe que vai a pólvora, vai os chumbos, e vai uma bucha de papel, né, para compactar ali a saída do cartucho. Até as buchas de papel entrou para dentro né, do meu corpo. Tinha ali, a gente depois, né, posteriormente, que a gente ficou sabendo, tinha em torno de 120, 130 chumbos, né, aquelas esferinhas de chumbo, todas elas dentro do meu corpo. Então, foi uma coisa gravíssima mesmo que aconteceu. E o médico ali em Juí, ele me disse: olha, a gente vai fazer uma limpeza no corpo dele, mas aqui a gente não tem muito o que fazer. E realmente eles abriram, né, o meu corpo. Eu tenho mais de 5 cirurgias no corpo todo, e as primeiras foram feitas ali em Juiz. Os médicos, com toda a atenção, com todo o cuidado, me atenderam, né, fizeram o que podiam e disseram a mesma coisa para o meu pai: olha, se o senhor quiser levar para um lugar maior, que eu também não sei como é que ele está vivo, se eu tiver que dar uma porcentagem de vida para ele, é 1%. Esse menino tem 1% de vida, eu não consigo fazer mais do que já tenho feito.
E vale lembrar que lá ainda em Augusto Pestana, às vezes a gente esquece de alguns detalhes bem importantes. Lá ainda em Augusto Pestana, quando eu estava em cima da maca no hospital, lá em Augusto Pestana, o pai chegou no meu ouvido e falou assim: meu filho, faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus e tu vai servir a Ele pro resto da tua vida. E tu vai trabalhar para Ele, tu vai ser fiel a Ele e Ele vai te dar vida. Deus pode te curar. Deus pode te devolver a vida. O médico está dizendo que não tem mais jeito. Mas Deus, o Deus que nós servimos, Ele pode. Ele tem poder. E mais do que depressa, eu fiz esse propósito com Deus, né? Eu não podia falar porque ele fez um buraco tão grande aqui no meu pescoço que a minha voz não saía, porque pegou cordas vocais, pegou esôfago, pegou a traqueia, pegou o pulmão, o estômago, tudo, a menos o coração, as vísceras foram tudo foi perfurado, menos o coração. O coração passou um chumbo passou milímetros, passou esfolando os vasos sanguíneos do coração, né? Foi com toda certeza a mão de Deus que protegeu o meu coração naquele momento. E então eu fiz esse propósito com Deus. Deus, eu vou te servir. Eu vou trabalhar para ti, eu vou falar do teu amor às pessoas. Se o Senhor me devolver a vida, se o Senhor não permitir que eu morra, eu quero ser fiel e trabalhar para ti. Então, desde lá para cá é isso que eu tenho feito. Tenho buscado a servir a Deus com fidelidade. Quem me conhece, quem convive perto de mim, sabe da entrega que eu me proponho sempre, né? No reino de Deus, na obra de Deus, exatamente por esse propósito. Eu sei que eu devo a minha vida a Deus e Ele me deu o privilégio, a oportunidade de continuar vivendo. Mas realmente foi um sufoco muito grande, né? E certamente Deus tinha através da minha vida e tem, né, muito a fazer ainda. Muito bem. Daqui de Juí, você foi como médico, por orientação do médico, o teu pai procurou outro recurso ou você permanecendo aqui? Sim. Nós, então, orientados pelo médico, ele disse, olha, o que eu sugiro para o senhor é que o senhor leve seu filho para Porto Alegre. E eu me lembro como se fosse hoje. A ambulância que me levou até Porto Alegre foi uma Marajó. Nossa, Talvez muitos nem conheçam esse carro, ou não lembram. quase 30 anos atrás, né? Isso, era uma Marajó, isso há praticamente 30 anos atrás, agora em janeiro, dia 6 de janeiro, vai fazer 30 anos. Então, é Pois é, muito e você. Não, você faz aniversário em dezembro, né? em dezembro. Ah, eu estava Faço achando que aniversário. era próximo. Foi Foi quase 30 dias após o teu aniversário. 31 dias após o meu aniversário. Exatamente. Então, o médico de Juí me orientou a nossa família, meu pai, minha mãe, para que me levasse a Porto Alegre. E aí, me colocaram naquela Marajó, eu lembro que o teto era bem baixinho, né? A maca ficava muito próximo do teto do carro, e com toda certeza, na pressa ali, né? Não tinha também aquela estrutura toda para um depósito ou um reservatório de oxigênio, e nós estávamos ainda por chegar em Porto Alegre, né? Tinha ainda alguns quilômetros, e acabou o oxigênio. E aí Deus, mais uma vez, né, teve misericórdia da minha vida, e é um desejo que eu tenho, talvez até esse momento que a gente está conversando aqui possa me proporcionar eu conhecer quem foi a enfermeira que me acompanhou. Não sei se ela ainda certamente já está aposentada, já parou de trabalhar, mas essa pessoa que me acompanhou, ela teve a minha vida nas mãos dela, porque ela por muito tempo ela ficou produzindo ar naqueles balões de ar para mim, porque havia terminado o oxigênio. E com muita dificuldade eu via nela, ela suava, e nunca vai me sair da minha mente essa cena, ela suando ali próximo de mim, apertando aquele balão de oxigênio para que pudesse produzir, né, o ar para mim respirar. Foi um sufoco muito grande, porque o meu pulmão foi completamente atingido.
o pulmão esquerdo ficou dilacerado, completamente comprometido, né? E o pulmão, então eu já tinha dificuldade para respirar. E ainda com falta de oxigênio, né, produzido pelo mecanismo ali da ambulância, havia terminado, e agora eu estava respirando apenas com a ajuda dessa abençoada enfermeira, né, que eu gostaria muito de poder dar um abraço nela, de poder dar um beijo nela, e dizer para ela o quanto ela foi um instrumento de Deus, né, para segurar minha vida ali respirando, e Deus, com toda certeza, cuidando de tudo isso, né, nos mínimos detalhes. Verdade. E quanto tempo você ficou hospitalizado aí em Porto Alegre? Sim. Aí, chegando em Porto Alegre, juntando todo o tempo de internações, deu praticamente um ano, porque aí eu ia para as internações, aí eu não conseguia me alimentar, porque o esôfago foi dilacerado, como eu já relatei, todos os órgãos aqui dessa região do tórax foram comprometidos e eu não conseguia me alimentar pela boca. Então, eu não conseguia ganhar peso. Então, a primeira vez que eu fui para o hospital, né, que eu cheguei em Porto Alegre, eu fiquei em torno de 60 dias ou 90 dias, agora eu não lembro exatamente. Foi de 60 a 90 dias na UTI, direto, sem saída. E juntando todo o tempo de tratamento, daí eu ia para casa, ficava 15 dias, 30 dias em casa, tentando ganhar um pouco de peso, né? E voltava de novo, ficava mais 2 meses, ficava mais 3 meses, mais 4 meses, dependendo também da situação, como estava o meu corpo físico, né? Mas juntando tudo, deu em torno de um ano de internação. E nesse tempo todo, eu vi Deus fazer muita coisa. Eu vi Deus curar pessoas, eu vi Deus usar o meu pai, o pastor Valdir, orando por pessoas para que Deus devolvesse a vida para pessoas, para que Deus curasse pessoas, sendo que eu estava lá, naquele leito de enfermidade, na UTI, entre a vida e a morte, né? Porque a infecção tomou conta do meu corpo por causa da pólvora, e eu tinha febre por semanas, semanas de febre, tomando morfina, tomando muitos medicamentos fortes, né? E aquela infecção tomou conta do meu corpo. E eu via meu pai, eu via minha mãe orando por pessoas e Deus curando pessoas, Deus libertando pessoas, pessoas voltando para Jesus, pessoas aceitando Jesus. Então eu vi Deus fazer muita coisa nesse ano lá no hospital, né? Eu fiquei internado no hospital da PUC, em Porto Alegre, um grande hospital, e por quem também eu tenho um carinho muito grande, aquela equipe médica que me tratou ali, mas eu vi Deus fazer muitos milagres lá através da nossa vida. E aí a gente entende que às vezes Deus permite coisas na nossa vida que não é para nos tirar a vida, mas é para nós servir de vida para alguém, levar Deus para a vida de alguém, né? E então eu vi Deus fazer muitos milagres, eu vi Deus usar a minha família ali dentro do hospital, e com toda certeza a gente vai na eternidade ver testemunhos e relatos de coisas que Deus usou a minha vida, usou a vida de meus pais, da minha família, né, para fazer com que o reino de Deus fosse propagado mesmo lá dentro daquele hospital. Verdade. Dessas experiências que você teve, disso tudo que você relatou assim de maneira abrangente, de tudo que você viu, o que mais te marcou, assim, que te vem na memória que não foi marcante para ti? Sim. Antes, quando eu comecei a falar, eu falei que tinha uma particularidade na questão dos meus filhos, né? Sim, sim. O médico, o que Deus fez, são incontáveis os milagres que Deus fez na minha vida, porque uma foi que ele não permitiu eu morrer naquele momento. Por bem menos, tem pessoas que perdem a vida por Sim. um disparo bem menos letal, né? Então, ali já começou o milagre. E um dos milagres também que Deus fez foi que o médico disse: olha, porque você toma muita morfina, porque você toma muitos medicamentos fortes, porque você tem febres constantes por muito tempo,
você certamente não vai poder ter filhos. Certamente você vai se tornar estéril. E ele falou isso para mim, falou isso para o meu pai, e eu tinha isso na minha cabeça, de que eu gostaria de constituir uma família, assim como meu pai tinha 4 filhos, eu gostaria de constituir uma família também, assim como é o sonho, né, de todo jovem, de toda jovem, né? E eu tinha esse desejo. E eu tinha isso na minha mente. E Deus foi tão bom, né? Tão bom, que ele me presenteou. Ele reverteu essa situação, porque eu acredito que sim, o médico tinha toda a razão de me dar esse diagnóstico. Mas o Deus que eu sirvo, Deus que eu conheço, ele não só me deu a vida, mas ele me deu a condição de poder ter filhos. E hoje eu tenho 3 lindos filhos, abençoados, né? Que Deus prometeu que me daria e me deu, né? Juntamente com a minha querida esposa, Ana, a gente tem esses filhos abençoados. Então, é uma das grandes experiências e onde eu vi Deus operar um grande milagre de me dar o direito, né? E o prazer de poder gerar filhos. Esse foi um dos grandes momentos. Mas, como eu disse, foram muitos. Um deles, um deles, é que um dia eu estava muito mal. Em uma madrugada eu estava mal mesmo. E eu passei por uma situação, Deus me oportunizou eu ter uma experiência com Ele que vai me... Certamente eu vou, na eternidade, eu vou poder ter novamente uma sensação que eu tive naquele dia e certamente eu vou ter a mesma sensação, ou talvez maior ainda, que eu tive naquele dia. Era uma madrugada muito triste para nós, que eu não estava nada bem, e eu lembro que eu escutava muito forte os aparelhos apitando, eu estava na UTI, eu escutava aqueles barulhos sonoros dos aparelhos, e eles estavam muito acelerados, eram muitos aparelhos apitando ao mesmo tempo. E naquele momento eu comecei a ver, eu comecei a sentir diferente o meu corpo. E eu estava como que se eu estivesse me afastando do meu corpo, eu estava sendo levantado do meu corpo. E eu comecei a me enxergar. Eu me via deitado na cama. E eu via os médicos correndo, eu via os enfermeiros trabalhando no meu corpo. E eu via o meu pai quando ele saiu de dentro do quarto. Eu enxergava tudo isso. Mas eu não tinha um sentimento de pena, de dó ou de tristeza naquele momento. Eu comecei a sentir um gozo muito grande, uma alegria muito grande, algo que eu não consegui nunca mais sentir nada parecido. Era um, um contentamento, um prazer, um gozo muito grande que eu estava sentindo e eu fui começando a ser elevado. E daqui a pouco eu estava enxergando o meu quarto, eu enxergava aquele quarto completamente iluminado e eu comecei a subir ainda mais e e a minha alma, meu coração, né, parecia que ia explodir no peito. Eu sentia um prazer, uma alegria muito grande. E eu não estava entendendo aquilo. Hoje, né, olhando para trás, eu sei. Sim. Eu imagino que eu estava talvez sendo recolhido às mansões celestiais, talvez eu estava sendo indo para o céu, né, para um termo mais popular. E aquele prazer encheu a minha alma muito grande. E, como eu disse, eu não tinha pena das pessoas que estavam ali. Eu só sentia uma alegria muito grande. E que eu imagino que vai ser essa alegria que a gente vai sentir quando Jesus vir nos buscar, né? Ou, particularmente, Deus nos recolher aos céus. Certamente será essa alegria que eu vou sentir novamente. E essa foi uma experiência que me marcou a minha vida. E depois, né, eu pude relatar isso aos meus pais, depois que o tempo passou, depois de anos, né, a gente lembrando de detalhes, Sim. e o meu pai me contou uma situação. O pastor Valdir me falou que quando a mãe, a pastora Clenice, estava grávida de mim, dos 4 meses, ele foi acordado uma noite por Deus, que mandou que ele orasse por mim, que estava no ventre da minha mãe. E ele, né, muito obediente à voz de Deus, ele colocou as mãos na barriga da mãe e me abençoou. Orou, eu já tinha um nome definido, orou por mim,
olha, Deus, meu filho está aqui, o Misael está aqui, eu entrego eles nas tuas mãos, eu consagro ele para ti. E orou, né? Com aquela bênção paterna ali, e me abençoou a minha vida. E lá, nesse dia que eu estava deixando essa vida para estar com Deus, o meu pai foi correndo para o banheiro e colocou lá o rosto no chão daquele banheiro, daquele hospital, e ele clamou, ele gritou lá dentro daquele banheiro que ele não aceitava me levar morto para casa. E Deus lembrou ele desse dia lá, aqueles anos lá atrás, antes de eu nascer, passou como se fosse num filme na parede daquele banheiro. Deus mostrou ele lá orando por mim, mostrou o quarto dele, mostrou a minha mãe deitada, ele com com a mão em cima da barriga da minha mãe, orando por mim. E Deus fez ele lembrar disso, como se fosse num filme, lá na parede daquele hospital, daquele banheiro daquele hospital. E ele deu um grito muito forte, ele me conta isso hoje, ele deu um brado muito forte e disse, Jesus, e eu me emociono lembrando desses momentos, porque são momentos que, com toda certeza, a gente vai levar para toda a vida, né? E sempre que eu falo sobre isso e sobre outras experiências que Deus me deu, é inevitável a gente não se emocionar. E então Deus mostrou para ele esse momento. E ele gritou para Jesus e disse, Jesus, você se lembra disso? Tu se lembra disso, Deus? E ele agradeceu a Deus, levantou, enxugou as lágrimas e levantou. Ele teve toda a certeza de que Deus não ia permitir eu morrer naquela situação. Ele teve toda a clareza de que Deus iria poupar a minha vida. Então, aqui já fica também uma orientação, né? Um conselho para você que é pai, talvez ainda não é pai, vai ser que você abençoe teus filhos, que você abençoe ainda lá no ventre, que você diga palavras abençoadoras, que você unja eles, abençoe eles, porque Deus não esquece. Deus jamais esquece de uma oração feita. E Deus fez meu pai lembrar lá naquela situação de que ele tinha orado por mim ainda no ventre da minha mãe. E Deus me poupou a vida e mostrou para ele mostrou para o meu pai, para minha família, para mim, que todo o poder está nas mãos dele. Então, teria muitas outras experiências, mas eu sei que a hora passa, né? E tem inúmeras experiências, mas com toda certeza teremos, talvez, outros momentos para compartilhar. Mas, como você me pediu, algumas experiências, eu relatei algumas aqui para ti, né? Outros momentos também que eu não podia falar, minha voz não saía, né? Minha voz não saía. E eu me comunicava com mímicas. E o médico disse, olha, vocês vão ter que se acostumar. Ele não vai mais falar, não vai mais sair a voz para ele. E hoje eu estou aqui, me comunicando com você, né? Contando essa experiência. Deus me devolveu a vida, Deus me deu o direito de gerar filhos, Deus me deu o privilégio de cantar, eu toco violão, canto. Quem me conhece, não sou um cantor, né? Mas eu faço isso para adorar a Deus. Então, foram muitos os milagres e as experiências que Deus me deu lá naquele hospital, lá naquele leito de enfermidade. Enfermeiros, médicos que estavam afastados dos caminhos do Senhor e puderam retornar para os caminhos do Senhor através do meu testemunho. Muito bem. Você falou que você toca violão, né? Tem relatos, não sei se teu pai ou tua mãe sempre relatavam que quando você estava já ali indo para o final do tratamento, não sei, já estava melhorando, um pouquinho mais forte, você pedia o violão para tocar lá no, mesmo tudo cirurgiado e monitorado, e você lembra disso? É mais ou menos assim? Com certeza lembro. E, como eu disse, em momento algum, até os médicos tinham dificuldade de me sedar. Eles colocavam sedativos para fazer a cirurgia, e daqui a pouco eu estava lá na mesa de cirurgia e me acordava. Eu acho que era muito desejo de viver, eles tinham dificuldade, eu tinha que botar uma dosezinha a mais ali de sedativo para que eu apagasse mesmo. Então eu lembro, sim, eu lembro perfeitamente desse dia.
porque não pode entrar nada externo, né, de fora para dentro de um Sim, quarto, claro. Por conta né, da contaminação, né? por causa da contaminação. E eu estava naquela muito vulnerável, né, Isso. para infecções, e Você teve infecção hospitalar, tudo, né? muitas, né, sarava de uma, conseguiam controlar uma, pegava uma nova infecção, e foram inúmeras as vezes que precisei de sangue, né, por causa disso. Foi bem, foi uma guerra bem grande nesse sentido. E eu pedi um violão. E eu lembro que a enfermeira disse: não, isso não é possível. Não tem como fazer isso. Não tem como trazer nada de fora para você aqui dentro. E eu Sim. queria cantar. Eu queria dizer que Jesus era poderoso, né? E que eu queria evangelizar aquelas pessoas que estavam próximas de mim lá, cantando. E eu nem podia falar, imagina cantar. Uhum, uhum. E eu tinha esse desejo, porque eu cantava desde a infância na igreja, né? E eu tinha um desejo tão grande de pegar um violão, de dedilhar as notas, de fazer um acorde, de poder cantar. E essa notícia chegou no médico. O médico disse: não, não, vamos esterilizar um violão o máximo que a gente Uhum, puder uhum. e vamos levar um violão para ele. Ele vai poder fazer isso. E eles tinham na mente deles que eu não teria muito tempo de vida, né? Então ele queria me cumprir os últimos desejos ali, quem sabe, né? Sim. Doutor muito experiente, muito humano, uma equipe fantástica que me atendeu ali. E ele permitiu. E eu peguei aquele violão e cochichei um louvor, né? Eu tinha que parar para respirar porque eu ficava sem ar, né? Meu pulmão, eu tinha apenas o pulmão direito, e o esquerdo completamente comprometido. E Deus foi me devolvendo o pulmão, né? Foi um milagre em cima do outro, como eu disse. E eu cochichei ali um louvor. As pessoas que estavam próximas, os enfermeiros, as pessoas ali de dentro da UTI, ficaram bem pertinho da minha boca ali para ouvir o que eu sussurrava ali naquela canção. Como eu estava falando, então, as pessoas ali, né, se agachavam perto da minha boca para poder ouvir o que eu estava cantando e podia ver aquelas lágrimas nos olhos deles. E naqueles momentos eu podia entender que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Que Deus estava me fazendo passar por essas situações para que o nome dele fosse conhecido, para que o nome dele fosse conhecido por muitas pessoas que talvez não teriam essa oportunidade em outro lugar, de outra forma, né? Então, como é importante a gente saber que Deus usa as nossas vidas, né? Mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, por problemas, né, que para naquele momento, parecia tão complicado, tão difícil, mas Deus tinha um propósito com tudo isso, né? Verdade. Misael, o que que mudou na tua vida ou na percepção da vida que você tem a partir depois desse acidente ou hoje, você já mais maduro, pai de família, o que que qual é a percepção da vida que te trouxe correlacionando com esse acidente, né? Sim, com certeza. Eu até estava participando da escola, né, da escola bíblica, domingo passado, e teve uma expressão ali que o autor da lição da revista, ele fala, até eu anotei aqui para ler, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem o seu chamado. A lição falava sobre Abraão, que teve o seu nome mudado, assim como o nome da sua esposa, né, que era Sarai ou Sarai, foi mudado para Sara, e de Abrão, né, foi mudado para Abraão, e o significado do nome deles foi mudado. E eu fiz uma associação com a minha vida também, porque tem coisas que Deus mexe na nossa vida, que Deus muda na nossa vida, que é para mudar o rumo, o destino da nossa vida. Porque eu, apesar de ser um menino ainda novo naquela época, né, 12 anos, gostava de uns cultos, participava,
Mas eu tinha, sim, um desejo de conhecer o mundo, de fazer coisas diferentes, né? E Deus, ele conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Talvez ele viu em mim algo que pudesse, se ele permitisse que eu tivesse uma infância normal, uma vida normal, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Então eu vejo, né, que a tua pergunta foi como que eu vejo isso, né? Qual a percepção? Eu percebo que Deus, ele deu uma guinadinha assim na minha história para que hoje eu pudesse me manter, né, nos caminhos dele, para me aproximar dele, né, para que eu ficasse nos trilhos corretos, né? E assim como foi com Abraão, Deus mudou a história de Abraão, mudou o nome de Abraão, mudou o destino, ele fez ele se mudar de onde ele morava, né? Quem conhece a Bíblia sabe a respeito da história de Abraão, nosso pai na fé, teve muitas mudanças na sua vida. E eu comecei a fazer essa associação na minha vida. Deus mudou muita coisa na minha vida de lá para cá, desse acidente para cá, né? Eu fiquei por muito tempo com algumas limitações, tanto na fala quanto na questão alimentar, né? Então, em tudo isso, hoje eu, com 41 anos, uma pessoa madura, um pai de família, alguém que tem já experiências marcantes com Deus, eu olho para trás e eu vejo que Deus foi muito maravilhoso comigo. Apesar da gente dizer assim, tem muitas pessoas que dizem para mim, mas Misael, por que será que tu teve que sofrer tanto? Por que que tu passou por isso? Por que que Deus permitiu você passar por isso? A tua família é uma família exemplar, o pastor Valdir, uma pessoa sempre muito disposta na obra, a pastora Cleni também, teus irmãos. Por que que tu teve que passar por isso? Eu tenho certeza hoje, né? Como eu disse, com 41 anos de idade, olhando para trás, eu sei que se Deus não tivesse intervido na minha vida, se Deus não tivesse uh, mudado um pouco a minha história, certamente teria muito diferente, muita coisa, né? Muita coisa, talvez eu nem estivesse mais aqui, mas Deus, como é o dono do universo, dono da vida, aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, para ele não tem diferença. Ele sabe de todas as coisas. Ele mudou a minha história, a minha trajetória, para que eu pudesse ficar perto dele, dependendo dele, buscando a ele sempre, né? Então, a minha visão é essa, de que Deus me ama tanto que ele me deu uma limitada na minha vida, né, para que eu continuasse o resto da vida dependendo dele, buscando dele a direção e o cuidado dele, né? Eu não posso viver longe dele nem um minuto, nem um momento, nem um minuto, porque senão as coisas não vão bem. Muito boa observação, muito interessante. Misael, a respeito, voltando com a questão do acidente, a gente entende, claro, muito claro e muito bem exposto por você, a soberania de Deus em tudo isso, né? Tudo já estava dentro dos planos de Deus. É um acidente para nós, para Deus não tem acidente, né? Deus Verdade. conduz todas as coisas, permite aquilo que ele quer permitir, não permite aquilo que ele não quer. A soberania dele, enfim, a soberania dele sempre, a vontade de Deus sempre prevalece, né? Embora a gente não entenda algumas coisas, é a vontade de Deus. Mas com relação a isso, você adota agora, hoje você com teus filhos e tal, você adota alguma medida de segurança, algum cuidado, não que isso tenha partido de uma negligência, muito pelo contrário, teus pais, né, totalmente e até extremamente cuidadosos com vocês, né? Mas com relação a isso, você adota algum cuidado com os teus filhos, ou até com relação, como nós já falamos aqui, com relação à arma, como uma arma representa um perigo em qualquer circunstância, né? Com certeza, com certeza. Bem lembrado por você, meus pais sempre tiveram um extremo cuidado, né, e zelo por todos os nossos manos, né, os nossos irmãos. E
Com certeza foi uma permissão divina, né? Ter acontecido isso. A Bíblia diz que nenhuma folha da árvore cai sem que seja permissão de Deus. Então, isso certamente foi uma permissão de Deus que aconteceu comigo. E, com certeza, eu tenho um cuidado muito grande. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o zelo que eu tenho pelos meus filhos. Sabe o cuidado, a proteção que a gente procura ter esse cuidado juntamente com a minha esposa, né? Eu sou muito cuidadoso, minha esposa um pouco mais. Então, você imagina o cuidado que a gente tem com eles. E até a gente, às vezes, limita muito, né? E a gente tem tentado melhorar quanto a isso, a gente acaba sendo muito protetor, né? E às vezes a gente limita um pouco a expansão deles, o crescimento deles. Então a gente tem tentado trabalhar numa temperança, né? Não ser excessivamente cuidadoso, mas ter sim um cuidado, né? Que preserve eles, né? Para que eles possam ter as experiências deles também, mas que eles possam estar sob o nosso cuidado, a nossa proteção sempre e orientando, né? E a melhor coisa é conversar, é orientar. O Verdade. aconselhamento, a colocação da realidade das coisas, que é uma coisa que Deus me deu o privilégio, juntamente com a Ana, minha esposa, de nós poder conversar e ter esse diálogo aberto com os nossos filhos. Então, o melhor, o melhor cuidado é a conversa, é a gente poder esclarecer, olha, meu filho, nessa situação, você tem que ter cuidado nessa, né? Colocar para eles as situações da vida, que eles não têm noção ou né, não passaram por coisas difíceis ou complicadas e a gente já passou. E a gente pode orientar eles nesse sentido. Então, com certeza a gente tem procurado, né, ter todo o cuidado e negligência, né, ou então não ter negligência, Sim. não ser negligentes na questão desse cuidado dos nossos filhos. E lembrando que a tua esposa, né, a Ana, é pedagoga, né? Uhum. Trabalha com crianças e tem todo esse cuidado especial e essa visão, né, Com de certeza. uma orientadora, né, de crianças e adolescentes, né? Misael, nós temos aqui um quiz, não sei se tu lembra que eu te mandei umas perguntas rápidas ali de respostas que eu te enviei. Podemos Sim, fazer ele? sim. Vamos Ok, lá. então nós vamos para o quiz. Depois você vai deixar uma mensagem para nós, uma mensagem final, uma reflexão. E também quero te lembrar que nós estamos próximos aí. Hoje é feriado, né? Embora esse vídeo vai rodar, mas está sendo gravado aí no feriado Dia do Trabalho, né? Eu nunca sei exatamente se é Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Eu acredito que é Dia do Trabalho, né? Sim, Porque Dia do Trabalhador é todos os dias. todos os dias. Aí vamos fazer esse quiz então, e aí depois você deixa-nos uma mensagem, uma reflexão aí para nós finalizar, ok? Certo. Combinado. Misael, uma pessoa. Sim. Eu não tenho como escolher apenas uma pessoa, mas eles são duas pessoas que se tornam uma, né? Que é o meu pai e a minha mãe, o pastor Valdir e a pastora Clemente. Os pais. Um momento. O momento, então, é esse, né? Que eu passei por esse acidente, que foi o que mudou o rumo da minha vida, e eu tenho certeza, como eu já falei, né, para vocês, esse momento foi o que com certeza me tornou a pessoa, né, o pai que eu sou hoje. Muito bem. Uma canção. Sim. São tantas, né, que a gente ama. Eu amo louvor, canto, gosto de cantar, mas tem uma que é Eu Cuido de Ti, né, que é do Canção e Louvor, e Eu Cuido de Ti. Essa é uma canção que fala muito comigo, né, e com toda certeza eu vi sobre a minha vida em muitas situações,
principalmente nessa aí, que eu testifiquei para vocês, o cuidado de Deus sobre a minha vida. Um versículo. Sim, o versículo é Mateus, capítulo 21 e o versículo 22. Ele diz assim, ó, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Um versículo e um livro que você possa ou queira nos indicar. Sim. O livro, eu também não posso deixar, né, de ser De leal, né, mencionar. e, e falar da Bíblia, né? O livro, para mim, é um livro acima de todos os livros, é a Bíblia Sagrada. E eu, hoje, sendo um obreiro da casa do Senhor, né, a gente precisa muito estar em contato com a Bíblia, então, o livro, para mim, com certeza, eu tenho que me referir à Bíblia Sagrada. Muito bem. Misael, nos minutos restantes aí, deixe-nos uma mensagem. Sim, com toda certeza, nós poderíamos ficar inúmeras horas conversando e eu teria experiências maravilhosas, uma melhor que a outra para compartilhar com vocês, mas eu sei que o nosso tempo, né, é curto e eu quero deixar para vocês, a todos, né, que estão me ouvindo, vão me ouvir, e que não importa a situação que você possa estar passando, que não existe causa perdida para Deus. Para Deus não existe causa perdida. Não existe nada que seja impossível que Ele não possa fazer. Não existe história que Ele não possa mudar. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. Desde que seja essa a vontade dEle. Né? A vontade dEle é soberana. Ele sabe de todas as coisas. Eu, há 29 anos atrás, poderia já estar morto. Mas Ele aprove eu estar aqui hoje, conversando com vocês. Então, a mensagem que eu quero deixar é, assim como esse versículo que eu me referi aqui, que tudo que pedirdes em oração, crendo, receberei. Se você crê, existe um Deus que é poderoso para te entregar isso que você crê, que você busca, que você almeja, né? Seja uma cura, seja um casamento, seja algo financeiro, seja um sonho, enfim, seja qual for a tua necessidade, seja qual for aquilo que você busca, você nunca coloque na sua mente que é impossível, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou dizendo para você, ele é o Deus dos impossíveis, é o Deus que pode todas as coisas. Então, se você não conhece esse Deus, procure conhecer, procure se aproximar dele, procure buscar conhecer ele, e você vai ver que você vai ter experiências maravilhosas, vai ter milagres na tua vida, né? Como eu disse, dependendo na dependência dele e na vontade dele, ele nos alcança tudo aquilo que nós crendo, orando, buscando a presença dele, ele nos alcança com toda certeza. Muito bem. Misael, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade e disposição de estar aqui conosco hoje, contribuindo com o Bíblia em Podcast, com o teu testemunho extraordinário. Como você bem disse, teria muitas coisas ainda para falar, mas eu acredito que tudo aquilo que é necessário para acrescentar a fé, estimular a fé né, da nossa audiência, daqueles que vão ter contato com esse vídeo, eu acredito que foi dito muito bem esclarecido, muito bem exposto. Então, eu te agradeço mais uma vez. Que Deus continue guiando teus passos em tudo, como tem guiado até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.